E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um projeto Missão Enem. E aqui hoje eu tenho a aula de vanguardas europeias. Vamos falar um pouquinho sobre elas, que ajuda bastante na prova do Enem. Vem comigo! O que foram os movimentos vanguardas? Movimentos vanguardas foram movimentos estéticos que acabaram influenciando a concepção artística num sentido mais amplo. Começou na pintura, na escultura e se expandiu para a literatura e para as outras áreas artísticas que estavam antenadas com as ideias que eram propostas e que muitos estavam à frente do seu tempo, estavam na vanguarda, quer dizer, à frente do seu tempo. E aí que está a grande questão. Esses movimentos eles começam no final do século XIX e início do século XX. E aí o que acontece? Os principais movimentos, eu listei aqui aqueles que aparecem mais na prova do Enem. Futurismo, que caiu em 2019, o Manifesto Futurista do Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, as ideias do futurismo, que propunha uma ruptura com o passado, propunha uma ruptura com a tradição, propunha o olhar para o futuro. Só é possível viver o futuro, segundo eles diziam, né, ter o progresso, cultuando a velocidade. Aí veio um culto ao automóvel, porque o automóvel, a velocidade, tudo isso traduzia o espírito do artista futurista. E ele tinha um discurso um tanto radical em relação ao passado. Ele valorizava a violência, né? Ele era contra o feminismo. Então, assim, é um movimento meio complicado. As ideias do futurismo no futuro foram usadas aí, né? Algumas delas apareceram no fascismo italiano de Benito Mussolini. Então, assim, são ideias perigosas, complicadas, mas que foram absorvidas pelo modernismo de 22, que vai trabalhar com essa ideia de ruptura com o passado, fazer uma reavaliação dos fatos históricos e exaltar o futuro. Isso vai aparecer lá no manifesto, lá na Semana de Arte Moderna. E é interessante perceber que houve um diálogo entre o futurismo e a Semana de Arte Moderna. Tem até fotos do Marinetti numa visita ao Brasil. Vários artistas brasileiros cortejaram aqui o nosso pensador, nosso artista do movimento aí. Já o cubismo é o que mais cai na prova do Enem. O Enem sempre coloca Picasso. Sempre que pode, cai uma questãozinha de Picasso, pedindo alguma abordagem sobre uma característica particular. A obra de Picasso foi muito ampla, ele é estudado no cubismo, mas ele corresponde, ele pega um período muito extenso, já que a produção dele foi uma produção que teve várias fases, várias camadas, mas ele se destacou, né, dentro da questão do cubismo. E aí eu falo da Tarsila, o Abapuru, que é um quadro pintado e dado de presente ao Oswald de Andrade, que na época era o marido dela, e se tornou um dos quadros mais icônicos da primeira geração e icônicos da pintura brasileira. Então, assim, a Abapuru, da Tarsila, tem aí uma questão que não é do cubismo, mas que está dentro do espírito. Ela vai pegar justamente esse movimento dentro do processo, vamos dizer aí, surrealista, cubista, e vai justamente transmitir em imagens geométricas muitas dessas ideias desse movimento. Já o surrealismo, né? O surrealismo, a gente tem aí o Salvador Dalí, grande pintor que soube traduzir, né, essa imagem, inclusive caiu já no Enem, foi questão do Enem, e é uma obra que sempre recorre, que identifica o Salvador Dalí pelo seu surrealismo, ou seja, por aquela coisa que mexe com o fantástico, o sonho, a inconsciência, a loucura. Ele explora muito isso e coloca no quadro. Frida Kahlo tem também muitas coisas nesse campo. Você tem algumas coisas de outros artistas que vão explorando isso daí. Na literatura, o surrealismo aparece muito na poesia de Murilo Mendes. E é uma estética bem interessante a forma como ele mexe com esse limite, né? O que é real, o que é absurdo, o que é sonho, o que é fantasia. Ele explora isso muito bem nas imagens dele. Temos o dadaísmo, né? Tristan Tzara, que trouxe aí uma questão de uma arte que foge ao convencional, foge ao racionalismo, foge daquilo que seria algo pré-estabelecido. Marcel Duchamp também teve um papel muito importante
Aí você tem aí, né, mictório aí tirado do banheiro e colocado no meio do salão. E aí fica aquela questão, o que é arte? O que a gente pode dizer que é arte, o que não é arte? E aí você tem uma prova, né, de como o artista dadaísta ele testa os limites, né? Quais são os limites da arte? Ou o que é a arte? E aí tem um contexto interessante porque tem um contexto da Primeira Guerra Mundial. E os artistas, eles eram contrários à guerra. Eles têm essa questão da arte dadaísta sendo uma arte contrária aos países que apoiam a guerra. E são esses países que dão a arte tradicional, a arte convencional. Então é uma arte também de protesto, né? De uma provocação em relação à academia, em relação à tradição. Temos aqui a imagem do fauvismo, né? Matisse, imagem, por sinal, que foi um pouco, vamos dizer assim, adaptada com o símbolo das Olimpíadas aqui no Rio, né? E é um quadro em que você tem, normalmente quando é fauvismo é de fauve, que são os febris. E essa coisa da intensidade da cor, né? Intensidade cromática, uso das cores puras, sim, evitando misturas, uma simplificação das cores também é buscada por esses artistas. E o Matisse é o grande representante. Já o expressionismo, nós temos em Van Gogh, Munch e Cândido Portinari. Esse quadro aí dos retirantes é famosíssimo, né? O expressionismo ele vai expressar os dramas humanos. Nós vamos encontrar muitas poesias de Cecília Meirelles que vai explorar esses dramas humanos, os dramas existenciais, os dramas psicológicos no quadro. Então o quadro aí do Portinari é um quadro forte pela imagem dos retirantes, mas também pelo sentimento que envolve todo esse processo. Então assim, os movimentos vanguardas foram fundamentais pelos seus artistas geniais que de alguma forma mudaram, né, o rumo das artes no país e no mundo. E, claro, criaram uma nova linguagem que até hoje nós absorvemos, até hoje nós discutimos. E assim, Van Gogh, muita gente não reconhecia a obra do Van Gogh. E, posteriormente, ele foi alçado ao posto de grande pintor, grande representante, coisa que ele não tinha obtido em vida. Quer dizer, então isso é interessante observar como que, através dos tempos, a arte nem sempre ela tem um reconhecimento momentâneo. Esse reconhecimento acontece posteriormente. Daí, eu peguei aqui o quadro René Magritte, no caso, e vamos, que é um quadro surrealista, o belga René Magritte. Você vai à Bélgica, você tem tem lá todo um museu dedicado à obra do Magritte, que é o principal pintor belga e um dos mais importantes do surrealismo mundial. Veja, o quadro aí é um homem parado em frente a um espelho. Só que você não vê o rosto da pessoa, você está vendo a mesma imagem fora do espelho. Isso é surreal. Então, o que acontece? O surrealismo, aí no caso, configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos díspares, ou seja, díspares diferentes, que está meio disparatado, fora de foco. Observar na imagem do homem no espelho. Então, é uma coisa díspare, como eu falei, era para você ver a imagem do rosto da pessoa, e não a mesma coisa que você vê fora do espelho. Isso está completamente díspare. Por isso, a resposta é a letra A, já é de cara. Na B, ele fala que é crítica ao passadismo. Não há referência nenhuma ao passado aqui, então não seria. Construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Veja bem, aqui a questão perspectiva da arte não é justamente essa justaposição, essa sobreposição aí. Então, essa perspectiva aqui está fora. Processo do automatismo. Cara, o automatismo é você pintar sem nenhum tipo de interferência racional. Então é uma pintura meio que rápida, agressiva, não é o que se tem aqui. Procedimento de colagem. Não, colagem quem faz é o dadaísmo. Ok? Então a gente poderia dizer que o dadaísmo é que trabalha com colagem. O processo de automatismo é uma coisa também que seria do dadaísmo. Construção de perspectiva
com sobreposição de planos visuais. Isso é do cubismo. Tá? E crítica ao passadismo exposto na dupla imagem do homem olhando sempre para frente, ele faz uma referência ao futurismo. Então aqui a letra A é a resposta dessa questão aí. E você pode aproveitar essa percepção que ele usou características de outras escolas para poder falar do surrealismo. Aqui no 2 é um dos quadros mais famosos de Picasso, eu acho que é o quadro que mais aparece nos livros de arte, que são Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica. O que é a estética clássica? As mulheres eram pintadas como se fosse um retrato, né? As mulheres tinham a precisão, a forma, o volume, a perspectiva, tudo isso era explorado nos quadros convencionais, nos quadros acadêmicos. Ali você vê que as mulheres não são representadas da forma como seria convencional. Por isso que ele botou rompimento com a estética clássica e a revolução da arte do início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. São completamente irregulares a forma como se pinta a mulher. Então aqui seria a letra A. Mulher como temática central da obra. Pessoal, isso não é ruptura. A mulher, ela aparece em vários movimentos, desde a cultura clássica ela aparece como figura temática da obra, então isso não é ruptura. Cena representada por vários modelos. Cara, isso a academia já fazia isso. Usar várias mulheres dentro de um plano, dentro de um quadro. Oposição entre tons claros e escuros. Cara, isso o barroco já fazia. A arte barroca já fazia isso. Nudez explorada como objeto de arte. Cara, a nudez ela já era explorada pela arte acadêmica, a arte convencional, clássica. A nudez feminina já aparecia, então, e a masculina também. Então aí, letra A, os planos regulares, a sobreposição que dá uma ilusão de movimento. Quando você passa, parece que o quadro está se mexendo, mas é uma questão da forma geométrica como se pinta, essa sobreposição cria a ilusão de movimento. Então, letra A. E a terceira, outra aí no caso de Picasso. Essa máscara aí, né? Uma máscara africana que lembra aí justamente o momento em que o Picasso andou buscando formas mais simples para poder representar justamente formas, né? E aí ele vê aí que você vê que ele usa uma máscara em que os traços são muito simples, né? E ele procura justamente não botar muitos detalhes nessa máscara. E aí, é uma máscara de madeira e fibra vegetal. As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos no início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas composições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete veja bem, a preservação da proporção é algo que pertence à cultura acadêmica, não é vanguarda. Idealização do movimento também é uma questão que remete muito à cultura clássica, à convencional. Estruturação assimétrica. Cara, ele está aqui botando justamente os olhos aqui, tem o nariz, tem a boca, o furo que seria a boca, as orelhas estão ali simetricamente, tem dois aqui, um seu que seria o seu chifre voltado para baixo. Tem aqui uma simetria. Então não é uma estruturação assimétrica. Sintetização das formas. Sim, não fez um olho detalhado. Ele botou dois furos como o olho, um furo como a boca. Então ele não fez uma forma toda trabalhada. Ele buscou uma forma sintética. Então é letra D a resposta. E a E, valorização estética. Veja bem, essa valorização estética, quem valoriza a estética, a forma, é a tradição, não é a vanguarda. Então é letra D. 3D é a resposta e a gente fecha esse trabalho. Se você quiser saber mais, no canal do Monteiro você tem aula sobre vanguarda europeia, com slides, com tudo lá para você acessar. Então você pode acessar, estudar e ver outros movimentos, outras questões que caíram aqui na prova. Tá bom? Então, até o próximo encontro aqui no canal do Monteiro, no Missão Enem. Te espero e galera, estamos chegando a hora, hein? Vamos estudar. Te espero. Até mais.